Bom, nessa aula de hoje aqui então a gente vai ser uma aula um pouquinho mais rapidinho, mas é um assunto que eu acho bem interessante, principalmente para quem está iniciando do zero, que é a montagem da nossa máquina, tá? Muitas vezes a galera tem dúvidas que são bem simples aqui da montagem, e eu acho que fazendo um videozinho assim a gente consegue tirar todas as dúvidas que a galera tem de como fazer a montagem da máquina. Então aqui a gente tem a nossa máquina, tá? A máquina que a gente está usando é uma Mustang da Vaplan Machines. A gente vai deixar o contato deles aqui embaixo para vocês, caso vocês queiram adquirir ela. É uma máquina que a gente recomenda bastante, inclusive é a máquina que a gente mais gosta de usar hoje, tá? A gente tem também aqui o nosso chip, então a gente vai usar esse chip no nosso grip, tá? Esse grip aqui é aquele que eu falei para vocês, a gente tem ele só, não precisa ficar trocando ele, só troca essa pontinha, isso sai muito mais em conta. Eu acho que para treino é uma opção muito boa. É um grip da JR Machines. Aqui a gente tem uma agulha, que a gente está usando uma agulha de 7RL da Phantom HK. A gente inclusive vai olhar a pontinha dela no microscópio para ver qual é a qualidade do fio dela, tá? E aí a gente tem o nosso grommet e o nosso elástico, certo? Não tem muito mistério, basicamente o que a gente vai usar para montar a máquina é isso para a gente tatuar, né? Lógico que depois a gente vai usar o protetor de máquina e clip cord e tudo mais, mas basicamente para saber como a gente vai montar a máquina é isso, tá? Vamos dar uma olhada agora rapidinho então no microscópio para ver o que a gente consegue ver, o que a gente consegue identificar dessa agulha para ver se o fio dela tá bom o suficiente para a gente tatuar. Ó, então como vocês podem ver aqui, ó, aqui nós temos nossas 7 agulhas, tá? Como vocês podem ver aí. E a gente pode ver que a pontinha do fio delas tá bem afiadinha, tá? A gente não tem nenhuma pontinha arredondada, curvada, coisa do tipo. Apesar da própria haste em si ela não ser tão lisa, da própria agulha em si, o corpo dela não ser tão liso, mas isso não vai ser problema, tá? Mas ela tem o fio bem afiadinho ali, a gente tá vendo pelas pontinhas das agulhas ali, tá? Então é uma agulha que a gente pode usar tranquilamente, certo? Olha, ó, cada um dos fiozinhos tá bem afiadinho, então a gente consegue usar ela direitinho. Bom, então vamos lá, a gente já viu que a nossa agulha tá boa, ela tá tranquila pra gente usar para fazer o treino ali. Então agora a gente vai para a montagem da máquina, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha a solda da agulha? Então a estrutura da agulha, ela fica mais ou menos assim, ó, como a gente explicou para vocês. O aro em cima, que a gente tem, a nossa haste, toda ela, e aqui embaixo a gente tem, ó, a haste, tá? Em cima, e embaixo a gente tem a nossa solda. Então quando a galera diz assim, ah, a solda tem que ficar para cima ou para baixo, tá? Nesse caso ela vai ficar para baixo. Ou seja, ela vai ficar, quando a gente tiver montado na máquina, ela vai ficar no sentido da máquina, tá? Ela vai ficar virada para a máquina, essa solda aqui. E a haste vai ficar no sentido oposto, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é pegar essa agulha e dar uma leve curvada. Só que vocês têm que cuidar o seguinte, ó. Vocês têm que pegar a agulha bem de lado, tá? Aqui pelo aro, pegar ela bem de lado. Por quê? Porque a gente tem que entortar ela só nesse sentido, não dá para entortar ela no outro sentido, tá? Então a gente vai dar uma leve entortadinha aqui, ó. Vocês não precisam fazer muita força, tá? Mas, ó, dá uma leve entortadinha, ó. Tá vendo que a agulha ficou levemente curvada, né? Isso a gente vai usar para fazer o contraponto do nosso elástico. Então, ó, ela fica levemente curvada aqui, certo? Depois, quando a gente colocar o elástico vai endireitar ela, tá? Então, por isso que a gente faz essa curvinha. O nosso grommet, ah, esse aqui que eu tenho, ele tem um lado maior e um lado menorzinho, uma pontinha menorzinha, tá? Esse lado maior, ele vai ficar no lado da solda. E a pontinha menor vai ficar no lado da haste. Então, eu vou colocar aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, tá? Esse lado maior é onde vai encaixar a máquina. Tá? A gente vai encaixar a máquina nesse lado aqui. É o mesmo lado da solda que a gente tem. Então, eles ficam os dois para o lado da máquina. O outro ladinho do grommet ele fica para frente, tá? Isso não influencia diretamente a questão do grommet, mas é como ele fica mais adaptável ao correto para se colocar na máquina. Vocês talvez podem encontrar um grommet que ele tem dois ladinhos do mesmo tamanho, e às vezes ele é um pouquinho mais chato de colocar. Porém, ele não tem essa diferença, vocês podem colocar de qualquer forma ali, tá? Aí a gente tem nosso grip, tá? Esse aqui é um grip de alumínio. E qual a vantagem que eu vejo nele? Esses chipzinhos são bem baratinhos de comprar. Então vocês podem comprar várias numerações e não precisa ficar comprando um monte de biqueira. Então por isso que eu recomendo esse chip aqui para vocês. Então esse grip aqui, ó, a gente abre ele aqui, vocês estão vendo que ele desrosqueia aqui, né? A gente desrosqueia ele aqui, ó, colocou o nosso chip ali, aperta e fechou. A gente está com a nossa biqueira e a gente pode comprar várias numerações aqui e só trocar essa pontinha, mantendo aqui o grip o tempo inteiro, tá? Então para mim é uma coisa que vale bastante a pena. Então vamos lá, ó. Aqui é um ponto importante, como a gente vai colocar a agulha. Eu sei que isso parece super simples, mas como por exemplo aqui, ó, nesse chip a gente tem um ponto,
que é quando a gente colocar a nossa agulha dentro da biqueira, ó, quando a gente for colocar ela dentro da biqueira, tá? A gente pode encontrar esse pontinho aqui, ó, tá? A gente pode encontrar com a agulha aqui, e isso vai estragar um pouco o fio, então a gente tem que cuidar para não bater ali. E para quem compra a biqueira normal, aqui também é um ponto que normalmente bate, ó, então a gente não pode forçar aqui. O correto é a gente soltar e deixar ela cair levemente, tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui no nosso grip, ó. Montou aqui o grip com o tip, certo? Agora a gente pega aqui a agulha, ó, e aqui a gente já deixa ela solta, ó. Pronto, encaixou direto lá embaixo. Vou mostrar de novo para vocês, ó. A gente não vai forçar em momento nenhum, vocês podem inclusive segurar assim, ó. Encaixou ali, tá? Ó, aqui trancou no ladinho, tá? Só um leve toquezinho e ela já cai. Então a agulha, ela vai sozinha, a gente não pode forçar, porque senão isso pode bater aqui no fio e tirar o fio dela, certo? E aí a gente tem a nossa montagem do grip com agulha já tudo certinho. Agora nós vamos para a máquina, tá? Primeiro a gente libera aqui a nossa máquina, né? Destrava ela, encaixa aqui e ó, o que nós vamos fazer? Lembra que a parte de trás da agulha, do grommet, essa parte mais gordinha, ela vai ficar junto com a máquina e essa parte menorzinha ela vai ficar para fora? Então o que a gente vai fazer, ó? A gente vai puxar um pouquinho a agulha aqui, encaixou ali, ó, e aperta aqui. Pronto. Encaixou, a gente já está com a nossa agulha prontinha, certo? O que nós vamos fazer agora? A gente já vai definir quanto de agulha a gente vai ter para fora da máquina. Então, por exemplo, assim, ó, em máquinas de bobina, a gente consegue fazer esse mesmo movimento, tá? Em máquinas rotativas, se elas forem direct drive, vocês vão ter que girar o pininho dela para chegar até o ponto máximo de agulha para fora. E aí eu vou ver aqui, ó, eu vou apertar aqui e vou ficar segurando, tá? Que isso aqui é o máximo que minha agulha chega. E vou controlar por aqui, ó, quanto de agulha eu quero para fora. Então, ó, tá vendo? Eu quero isso aqui de agulha para fora. Marcou o que quer de agulha para fora? Deixa eu mexer melhor aqui com a mão. Ó, então eu vou apertar ali, marcar quanto de agulha eu quero para fora. Achou o ponto? Ó, eu quero isso aqui de agulha para fora, tá? Eu quero isso aqui. Então agora eu venho aqui, travo minha máquina. E quando ela bater, ó, ela vai ter aquela quantidade de agulha, acho que vocês não estão conseguindo ver, né? Ela vai ter aquela quantidade de agulha para fora que eu ajustei desde o começo, tá? Se vocês quiserem ajustar isso, depois vocês só soltem aqui um pouquinho, tá? Solta aqui um pouquinho, ajusta um pouco mais, encontrou o ponto certo que vocês querem de agulha para fora, aí fecha aqui e tudo certo, tá? Aqui é um pouco complicadinho de eu mostrar para vocês, porque eu tenho que ficar olhando para a câmera para ver se isso vai ficar bom. Mas, ó, é importante que a agulha, quando ela volte para dentro do bico, tá? Ela precisa voltar para dentro do bico para pegar a tinta. Então, eu vou tirar um pouquinho mais de agulha aqui, deixar ela entrar um pouquinho mais para dentro aqui, ó. E aqui eu cheguei num ponto ideal para mim, tá? Tem bastante agulha para fora e ela tá entrando para dentro do bico aqui quando volta, ó. Tá? E aí, por último, então, a gente tem o nosso elástico, ó. Nessa máquina aqui, ela já tem os dois pininhos aqui pra gente colocar o elástico. Eles já mandam um elástico que é bem padrãozinho aí, é bem fácil da gente achar. Então, encaixou o elástico aqui, ó. A gente botou a nossa máquina e ela tá certinha. Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Quando a gente não coloca o elástico, ela vai ter uma curvinha aqui. E essa curvinha se traduz lá pra dentro, tá? Essa curvinha aqui que a gente fez na haste. Então, a gente vai pegar e vai colocar o nosso elástico para deixar ela alinhadinha. Tá vendo que ela ficou bem alinhadinha no meio da biqueira? Ó. E ela também tá alinhadinha de cima, ela tá alinhadinha no meio da biqueira, tá? Então ela tá tudo certinho pra gente trabalhar. O que não pode é a máquina ficar, por exemplo, assim, ó, deixa eu mostrar de cima pra vocês. Ela ficar assim, com a agulha encostada muito num lado ou muito no outro, se bem que nas Direct Drive isso vai acontecer, dependendo do teu grip aqui, isso vai acontecer. Mas não é o legal, tá? E quando a gente olha aqui no meio, ela não pode estar muito para trás, nem muito para frente. O ideal é que ela esteja bem no meio aqui como tá, certo? Então aqui ela já está pronta para trabalhar, a gente já está com a nossa máquina pronta. E a partir de agora, a gente já vai fazer a nossa tatuagem, que vai ser no próximo vídeo que a gente lançar. A gente optou por não fazer aula de biossegurança, porque a primeira aula que a gente fez, ela está super completa, não tem nenhuma novidade que a gente tenha que colocar ali, e também a gente não tem autoridade para falar sobre biossegurança, tá? O ideal é fazer um cursinho, tudo correto e tudo mais. Então a gente achou mais legal fazer essas aulas práticas aqui para vocês, por mais que essa aula seja um pouquinho mais curta, mas eu sei que isso pode tirar muita dúvida de muitas pessoas aí que estão começando agora e não sabem montar a máquina, então acho que dessa forma
vocês já conseguem pegar o jeito mais bacaninha de montar a máquina. Beleza? Daqui a gente já está pronto para trabalhar, a gente já vai fazer o nosso trabalho então e na próxima aula. E na próxima aula a gente vai ter uma live, tá? Então fiquem ligados lá no nosso Insta, eu vou deixar o Insta aqui embaixo para vocês, tá? E fiquem ligados lá que a gente vai avisar quando vai fazer a live, como é que vai fazer, que a gente vai oferecer um presentinho lá para vocês do curso, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima e valeu!